Agora, se ele foi divino ou se ele foi apenas um homem, aí é uma discussão que ainda não é tão fomentada na academia, e novas pesquisas têm surgido, e eu creio que logo, logo isso será fomentado na academia, mas é discutido no conhecimento popular, né? Não no conhecimento científico, mas no conhecimento popular. Quem faz história sabe que há a divisão entre o conhecimento científico e o conhecimento popular, né? No conhecimento popular tem sim esse debate, prova disso é a live do YouTube falando disso. Agora, analisando a história de Jesus e sua biografia que encontra-se nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ali, nitidamente, Jesus é dotado de poderes. Ali nos evangelhos, nitidamente, Jesus é dotado de poderes. Então, para o crente, que é o meu caso, é inequívoco entender que Jesus tinha poderes de uma divindade, ou agia por poderes de uma divindade. Do ponto de vista da pesquisa histórica, os evangelhos apenas não são fontes, apenas os evangelhos não são fontes que podemos dizer que finalizam essa questão, né, que vaticinam que Jesus era divino. Mas quando você olha para a história de Jesus fora, né, Jesus fora da Bíblia, o Jesus fora dos evangelhos, fora das cartas paulinas, que você vai ver, por exemplo, o maior argumento dos judeus da época que foram contrários a Jesus, os contrários, não estou falando cristão, estou falando judeu, contrário a Jesus, que não aceitou que Jesus fosse o Messias prometido, o maior argumento deles não era atacar. Primeiramente, o argumento deles não foi dizer que Jesus não existia. Eles poderiam simplesmente chegar e dizer: cadê? Me mostra esse Jesus aí. Esse Jesus que estão falando não existe, esse Yeshua aí não existe. Cadê ele? Me dá ele. Então Jesus existia. Qual que era o argumento deles? Era dizer que Jesus foi para o Egito. Isso foi muito difundido, né? Jesus foi para o Egito aprender magia e voltou do Egito fazendo magia. E os milagres que Jesus fazia eram através de magia. Isso depois, muito tempo depois, isso foi escrito, né? Nos tratados judaicos, de que Yeshua foi apenas para o Egito aprender magia. Ou seja, nem os contradizentes negaram que Jesus realizava milagres. Eles apenas colocaram a conta do milagre em outra fonte, né? No caso, eles queriam atrelar isso à magia egípcia, enquanto que os evangelhos atrelaram isso ao poder de Deus. Mas sim, na concepção cristã, Jesus foi um homem divino, possuidor da natureza teantrópica, né? Mas isso aí é um outro assunto, já é mais teológico, menos história. Deixa eu montar aqui para não atrapalhar ninguém. Ô Léo, eu coloquei o versículo pro Wagner, aí ó, o Lucas 8, versículo 3, que é o versículo onde a narrativa coloca que Jesus recebia, né, as mulheres serviam ele com os bens. Mas tira a dúvida minha aqui, que negócio é esse aí de Jesus indo pro Egito que eu... Peraí, deixa eu só a lista aqui então. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes e Susana e muitas outras que o serviram com seus bens. Isso aqui é em Levíticos 8:3, né? E você colocou mais aí, Alisson? É isso aí? É só isso aí, é o específico, né? O verso 2 e 3 está declarando isso, que tinha mulheres que serviam. Se Jesus fosse rico, um judeu ser sustentado por mulher naquela época ficava meio feio, né? Faz sentido. Ó, Ronald Jacob falou o seguinte: desculpe apologeta, mas o Yeshu que foi para o Egito aprender magia era samaritano. Então, que negócio é esse de Jesus indo pro Egito? Alô? A ideia é essa. Desmutei, Diego. Quer falar alguma coisa? Então, essa narrativa de que o Yeshua que foi para o Egito era samaritano, essa é uma narrativa meio dúbia, né? Porque tentaram botar isso na conta de Jesus de Nazaré. Tentaram botar essa ideia na conta de Jesus de Nazaré. Inclusive, a história que contaram foi a seguinte: a história que foi se perpetuando, foi se passando, né? Como o telefone se viu, foi a seguinte: de que, na verdade, Judas, né? E Judá, ele era colega de classe de Jesus na Aleph Bet, na escola onde eles estudavam. E aí Jesus foi para o Egito aprender a magia egípcia e voltou fazendo essas magias egípcias. Então Judas teria desmascarado Jesus, e por isso os evangelhos, os seguidores de Jesus, colocam Judas como um traidor. Então essa ideia foi difundida, isso depois virou livros, virou contos judaicos. Essa ideia foi difundida, tentaram colocar isso na conta de Jesus. Então nem eles negaram que Jesus realizava milagre. O que eles
negaram foi a fonte de onde vinham esses milagres, entende? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu, Diego? É vivendo e aprendendo, viu? Porque essa daí é nova pra mim. Cara, você não sabia disso, não? Não. A questão é que o Jesus do Talmud, você vai sempre encontrar lá, Jesus o Nazareno, Jesus Nazareno. Ele é sempre criticado. Então, inclusive vai ter uma passagem, não sei se é Sanhedrin, que ele é amigo, inclusive, do governador romano. E ele vai ser apedrejado e vai ser depois colocado no madeiro. Outra passagem, ele é ressuscitado e ele estava lá no inferno, né, em excremento. Você vai ter, o interessante é que você vai ter 3 personagens, que o sobrinho de Tito Flávio ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar Balaão, vai ressuscitar o Jesus, o Nazareno, e vai ressuscitar o Tito Flávio. O Tito Flávio, ele estava, se não me engano, acho que como que é? Eu sei que o Jesus, ele estava, se não me engano, acho que em excremento ou em sêmen. É uma das duas coisas. E o Balaão estava em alguma coisa. Mas é interessante que ele coloca esses 2 personagens. Tito, Jesus e Balaão. Então, o que a gente percebe, e inclusive o Ronaldo que está aí, ele não concorda, e a gente tem essa discussão, porque para o Ronaldo, o Jesus que está no Talmud não tem nada a ver com Jesus dos Evangelhos. Já eu e o Scania, a gente defende que o Jesus do Talmud é do Evangelho, e não o Jesus histórico. Porque ele sempre vai fazer crítica, veja que é sair do Egito. O Egito é praticamente a passagem lá que Jesus foi para o Egito e voltou. Né? E veja que ele está sempre sendo criticado no Talmud. E você não tem mais... Veja que o único Jesus que você encontra nos textos é Jesus Nazareno nos Evangelhos e Jesus Nazareno no Talmud. Você não tem outro Jesus. Tá? O que o estudo mostra, Francis, em relação a citar, né, o Talmud, é porque, assim, se procura-se também documentos da não existência de Jesus. E o Talmud, se tivesse, né, colocando em xeque essa existência, seria uma prerrogativa de dizer, ó, tá vendo? Um grupo judaico lá achava que esse personagem aqui nem existiu. Sim, mas o fato de ele estar criticando algo, ele só pode criticar algo que existiu de uma... Não. Por exemplo, a gente encontra lá eu já vou passar para você. No caso, por exemplo, eu já falei isso daqui uma vez em um vídeo meu, e aí o Abrantes, o pessoal fez uma crítica, do Juliano Aposta, que é o imperador. Ele vai dizer num texto dele lá contra os cristãos que nem Jesus nem Paulo existiam. E aí ele pede para provar. Depois, em outros capítulos, ele vai estar criticando Jesus e vai estar criticando Paulo. Aí o pessoal fala, pô, mas ele está aqui criticando Jesus e Paulo. Sim, mas ele é a mesma coisa quando a gente fala aqui que Deus não existiu. Por que a gente está fazendo crítica a ele se ele não existiu? É a mesma coisa que o Juliano Aposta ele está fazendo lá. Então, não existe nenhuma informação de alguém tentando dizer que Jesus existiu. O único lugar que a gente vai encontrar isso é nesse texto do Juliano Aposta. Só que como ele depois, em outros capítulos, ele vai estar criticando Jesus, então as pessoas entendem, não, olha, que ele não está dizendo que Jesus não existiu. Mas ele começa dizendo que nem Jesus, nem Paulo, nem Cornélio, nem outro cara lá, me prove que ele existiu. E aí depois ele começa a criticar. Então nós temos um cara que vai dizer que o Jesus não existiu, que é o Juliano Aposta no século IV, sobrinho do Constantino. Século IV, cara. A questão é assim. Vai lá, Pedro, vai lá, Pedro. Vou dar um ponto aí, nessa questão aí. A questão que Jesus era um mago, foi aprender magia no Egito. Quem falou isso aí também foi um filósofo lá, um pagão, crítico do cristianismo, estava escrevendo no ano 170. Ele falou a mesma coisa, que Jesus era um mago, aprendeu magia no Egito, por isso que ele fazia aquele milagre lá. Isso mesmo. E outra coisa, o Celso não está admitindo que Jesus existiu. Hein? Isso mesmo. O Celso lá não está negando que existiu Jesus história, ele está falando que o personagem existiu. Isso mesmo. O Serradini, 43A, se eu não me engano, fala que Jesus foi enforcado, Jesus de Nazaré foi enforcado por feitiçaria. Então você vê que nem eles negaram que Jesus existiu, que Jesus fazia milagre. Só que eles davam a fonte desse milagre à feitiçaria. Agora sim, a questão é, dos 3 ressurretos, Jesus de Nazaré é o único que tem testemunho textual fora, que você tem os evangelhos,
é o único que tem debate de pesquisa histórica, é Jesus de Nazaré. E outra coisa, você tem a carta de Paulo aos 1 Coríntios, que é 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, pós 20 anos da morte de Jesus, é muito pouco tempo. Paulo seria fatalmente desmascarado. Não só Paulo, toda a cristandade seria desmascarada facilmente, caso isso fosse um mito ou uma alucinação geral, como propor alguns. Então, assim, de maneira bem clara, na minha humilde opinião, há muito embasamento histórico. Isso aí, a minha fé, isso é indiscutível, a minha fé é que Jesus ressuscitou. Mas há muito embasamento histórico para que Jesus, além de ter ressuscitado, sim, tenha praticado muitos milagres, tenha vivido de maneira como relata nos evangelhos. Essa questão de separar os Jesus históricos, eu já falei várias vezes, já falei aqui no canal do Léo, já falei no canal do Jadson. Essa ideia de separar Jesus em duas pessoas, essa ideia, o que acontece? Até o século XIX, se batia no martelo e dizia: Jesus não existiu, Jesus não existiu, Jesus não existiu. Até hoje você vê canal de YouTube de pessoas dizendo: eu sou professor de história, eu sou historiador das galáxias, eu sou o top, doutor não sei das quantas. Aí você vai assistir a live do cara, o cara tá falando academia, Jesus academicamente não existiu. Então esse cara não sabe nem o que tá falando, cara. A academia em peso entende que Jesus existiu, uma minoria radical que tenta ainda se debruçar. O que aconteceu com essa ideia foi o seguinte: quando se dizia que Jesus não existia, Jesus não existiu, então era apenas no campo da fé, depois que as pesquisas avançaram, e a pesquisa avança, e é bom que avance mesmo, essa ideia ficou insustentável de dizer que Jesus não existiu. Então o que tiveram que fazer? Agora, para não perder o argumento, tiveram que separar Jesus em dois. Não, agora, para a gente não perder esse argumento, o ceticismo dividiu em dois: Jesus histórico e Jesus da fé. Mas nunca houve essa divisão antes. Essa divisão veio porque, para não dar o braço a torcer, não, realmente, os evangelhos é real, vamos aqui fazer um combinado e dizer que tem dois Jesus: o Jesus da fé, dos crentes que são loucos, que têm fé, e o Jesus da história. Mas Jesus é um só, cara, não existe dois Jesus, Jesus é um só. Ok, eu acho extremamente plausível que até quem fala contra tenha trazido a visão teológica para dentro do próprio conto, o que acontece diversas vezes. O que não significa que Jesus de fato tenha feito milagres. Mas olha ali, até quem critica diz que ele fez milagres. Sim, porque a teologia que era apresentada pelo outro grupo era justamente de um Jesus que fez milagres. Portanto, eles trazem para sua própria teologia, mas tirando a divindade de Jesus, trazendo a questão da feitiçaria. Isso acontece na história. A gente vê outros exemplos também. Então, para mim, esse ponto não prova que Jesus fez milagres, inclusive... Esse argumento, Léo, ele é frágil, sabe por quê? Por quê? O que seria mais fácil, o que seria mais contundente para os contradizentes, para o contraditório? Provar que ele não existiu, ou provar que ele não fez nada, ou dizer que ele fez por outro método? Isso depende da cultura, depende da cultura do povo. Se na cultura do povo a galera acreditava em feitiçaria, e eles têm essa prerrogativa de que feitiçaria seria algo maligno ali, algo ruim, então eles pegarem o do contraditório, o da pessoa que está falando que fez milagres, até porque relato vai ter na região. Relato, igual acontece relato no nosso bairro aqui. Tem relato de gente que saiu de cadeira de roda, tem relato de gente que reviveu do morto, tem um cara na rua 3 ali, perdão, falar até a rua. Mas enfim, tem um cara ali na rua de cima que o rapaz, ele jura que ele morreu e que Deus pegou a mão dele e trouxe ele de volta pro corpo dele. Então, para quem ouve ele falar, todo mundo aqui acaba acreditando, todo mundo tem o pressuposto divino. Então, ele sabia que ele morreu? Ele sabia? Alguns acham que ele está mentindo, alguns outros acham que é a visão do diabo para cima dele. Porém, todo mundo que tem o mesmo pressuposto, o pressuposto divino ali, caso ele fosse da Umbanda, por exemplo, o que falariam? Entende? Então, não se aplica a Jesus, porque Jesus não foi um caso isolado, Léo. Jesus foi multidões, milhares de pessoas o seguiram. Ele começou com 12, depois foi para 70 e as multidões o seguiam. Era 3, era 4 mil. Não tem um registro contemporâneo, canal Apologeta? Oi? E não tem um registro contemporâneo da existência? Não tem registro contemporâneo de Herodes, Léo. Não tem registro contemporâneo de Pitágoras. Jesus, para você entender, Jesus era considerado um ser à margem. Historiador nenhum tinha interesse em outra coisa. Não, beleza, eu entendo como funciona o método para validar algumas pesquisas e tudo mais, mas a gente não tinha interesse nenhum em promover Jesus. Qual era o interesse? Peraí. Seguinte, Pitágoras não movia multidões, milhões de pessoas, tá? A gente tá falando de movimentos diferentes. A gente tá falando de um cara que teoricamente era Deus. A gente não tá falando de qualquer um. Então, partindo desse pressuposto, não ter registro contemporâneo é absurdo, na minha opinião.
Então, como eu te disse, é extremamente plausível que você pegue a cultura do vizinho e jogue para algo que seja repudiável na sua cultura. Por quê? Porque vocês são contraditórios, mas é muito fácil para você falar que a Umbanda é tudo demônio. É muito fácil para você falar que o espiritismo é tudo demônio enganando os outros, entende? Por quê? Eles têm uma base, um pressuposto, que é parecido com o de vocês. A espiritualidade e tudo mais, entidades, anjos, possessão, coisas que geralmente o cristão acredita. Porém, quando o cristão vai fazer a análise do centro de Umbanda, o cara vai falar, ali é tudo capeta, é tudo demônio enganando a galera. E por que isso não pode ter acontecido com um personagem que nasceu em cima de relatos? Não pode. Por quê? Não pode, porque você tá confundindo Ter acontecido. Calma aí, eu Javan. posso te explicar um porquê. Tá, depois você fala. Você Vai lá, está Renal. portando duas visões de mundo plenamente estabelecidas. Jesus não era uma visão de mundo. Nós não estamos tratando de Jesus na percepção que nós temos hoje. Não é anacronismo. Nós estamos tratando de Jesus naquela época. Jesus era um ser à margem da sociedade, de uma aldeia pobre, de uma família pobre, muito pobre, alguém disse que Jesus era rico. Mas você vê pela própria oferta que a família de Jesus dá quando ele nasce, que era a oferta da mais pobre que tinha. Então Jesus era um ser pobre, de uma família pobre, que não tinha notoriedade nenhuma, e quando ele ganha notoriedade entre leigos. Até ele chegar nos clérigos, demorou. E outra coisa, os historiadores... da perspectiva anacrônica do Diego. Os historiadores da época não tinham nenhum interesse de relatar Jesus. Por que eles não tinham nenhum interesse em relatar Jesus? Porque Roma não tinha nenhum interesse na expansão do cristianismo. Outra coisa, você fala que não tinha registro da época, mas isso que você está falando, dentro do consenso histórico, o professor Celso, se eu não me engano, é da área, ele vai saber o que eu estou falando. Dentro do consenso histórico, isso que você está falando é um anacronismo, porque a carta de Paulo aos Coríntios, ela é datada de 20 anos apenas. Ou seja, é a mesma era. E outra coisa, historicamente se admite que a tradição já circulava muito antes de Paulo escrever. Ou seja, no ano 50 que Paulo escreve, muito antes essa tradição da ressurreição dos milagres de Jesus já circulava. Agora, o historiador foi no ano 20? publicar a história de Jesus. Você falou que foi no ano 20? Que que ele é hoje. Você falou que a data de a carta de Paulo aos Coríntios é do ano 20? Do ano 20 depois da morte de Cristo, do ano 50 aproximadamente. Não, é de 56 a 59. Então, Jesus morreu em 30. É contemporâneo? Jesus morreu em 30, para a história sim. Para a história da época sim, Léo. Tá bom. Para a história, para as ferramentas da época sim, é contemporâneo. Não é contemporâneo hoje para nós. Porque isso é uma perspectiva teológica, no fim acaba não provando o ponto. O único ponto que eu trouxe aqui, e é um ponto que eu acho que não tem anacronismo de fato, porque são teologias diferentes, assim como lá eram teologias diferentes. Ali existem relatos, assim como no exemplo que eu dei tem relatos. Mas é muito confortável para você, que é evangélico, jogar a divindade do outro a algo que seja reprovável na sua. Isso acontece, não é anacronismo. Você tá de novo, você tá cometendo anacronismo. Você tá pegando o evangelho, totalmente, outra religião qualquer, que são visões de mundo plenamente estabelecidas. Nós não estamos falando de visões de mundo. Jesus não era uma visão de mundo, Léo. Jesus era uma pessoa. Mas eu não tô falando de visão de mundo, eu tô falando do evento teológico. A teologia é diferente. Não tinha teologia desenvolvida de Jesus, Léo. Quando Jesus viveu, qual era a teologia de Jesus? Não era uma teologia que estava se estabelecendo, Diego? Não tinha. Não era. Qual era a teologia de Jesus? Tinha teologia na época, cara. Você Peraí, dizer que a teologia de Jesus era... Cara, é uma comparação muito fica rápida. quieto, depois você fala. Não chegou na sua vez ainda. Léo, entenda. Oi. Jesus Diga. não era uma pessoa teológica. A teologia, o que nós chamamos de alta cristologia ou baixa cristologia, a cristologia ela se desenvolve depois. Jesus não era uma ideia teológica. O que o Léo está transmitindo é que as narrativas contidas nos textos dos evangelhos, que na modernidade nós chamamos de narrativas teológicas, mas dentro daquela comunidade são narrativas de experiências da sua fé. É envolvido uma questão de crença. Só isso. Não é, Alisson. Não é, desculpa. Não, mas eu pergunto não, cara? a perspectiva Não é, cara. de verdade. Não consigo. Quem está escrevendo são pessoas que creem em Jesus, cara. Cara, peraí, vamos lá. Não, independente de crer ou não. Qual é o trabalho de Lucas? Não, mas tem que depender, cara. É diferente um historiador fazer a minha bibliografia histórica da minha vida e é diferente eu narrar, cara. Então você está acusando o cristão, o cara que não estou acusando, é um fato realístico, cara. Quem escreveu foi o seguidor O seu dele. argumento é:
o cara que escreveu o Evangelho cria Jesus. Então tinha que ser o cara que não acreditava em Jesus. Não teria. Não, ele O tá que a falando que gente a perspectiva tem, vai o fato diferenciar é a o que a narrativa. gente tem são dos seguidores dele, cara. A Cara, perspectiva eu tô diferencia a falando de narrativa. seguidores dele, eu falei de opositores. Não, eu entendi, mas o ponto que o Léo tá falando sobre a prerrogativa teológica, que a modernidade chama de teologia, é porque quem tá escrevendo são seguidores, são os narradores ali, são pessoas que criam em Jesus, cara. Deixa eu te falar, o Alisson, quando Paulo escreve Coríntios, não tinha teologia, não tinha cristologia desenvolvida, Alisson. Não é isso que a gente está levando em conta. Por mais que não tinha, a gente entende que não tinha uma prerrogativa moderna teológica, a gente entende isso. O que a gente está dizendo, por exemplo, de Paulo, é Paulo escrevendo, é um seguidor de Jesus. Ele está narrando dentro de uma percepção humana dele, de uma vivência que ele teve, uma experiência religiosa que ele teve. É diferente de uma pessoa que tem o objetivo de narrar uma questão histórica, é diferente, cara. Em outras palavras, o que você está falando só vale o que fala quem não crê. Não, é que nesse caso, a ciência considera esses textos como um processo de evidência a ser analisada. O que nós não podemos é afirmar que a ótica de quem está escrevendo, no caso Paulo, os outros seguidores de Jesus, ela é uma ótica histórica, no sentido de que o fato realístico totalitário em A ótica é igual. É que aí, Diego, fica parecendo. É que aí, no caso, como é Paulo escrevendo, como é lá o texto dado para Mateus, para Lucas, para João, eles são textos com viés. Ele tem um viés de confirmação. E qual é esse viés de confirmação? A crença em Jesus. Não significa necessariamente que somente esses são válidos, mas esses são que nós temos, eles são feitos com viés. Porque E é esse o ponto que eu com tô esse falando, caráter deixa divino. Mas entenda, É isso que eu estou dizendo. nenhum pesquisador trabalha sem um viés. Nenhum historiador trabalha sem ter um pressuposto estabelecido. Todo mundo trabalha a partir de algo. Por Mas mais quando você parte da perspectiva histórica, quando você assume um viés, principalmente um viés... quando você parte da perspectiva histórica, você assume o viés de que sim, o ser que ali está é um ser divino, você está... Não, Léo, desculpa, você parece que não sabe nem o que é pesquisa. Eu estou falando de todo pesquisador, independente de você crer em Jesus ou não. Todo pesquisador, ele parte de algum pressuposto. Sim, mas você está falando isso para justificar a narrativa de Jesus fazendo milagre, Diego. Quando você vai desenvolver uma pesquisa, primeiro você estabelece um problema. Você já parte de algo. Você não parte do zero absoluto. Você não vai pesquisar. Eu sei como funciona a pesquisa. Isso não existe. Principalmente em hard science. Isso não existe. Esse é o problema da pesquisa do Jesus histórico, porque já parte do pressuposto que existiu e não trazendo um problema. Então, o problema é você falar assim, será que existiu? Não, vamos atrás da informação. Não, ele existiu, agora vamos atrás. Então, esse Academia Francis, como eu falei aqui historicamente, quando você lê a história, até o século XIX, dizia-se que ele não existiu. E justamente por levantar o problema e por ir atrás, chegou-se à conclusão que ele existiu. Até o século XIX, quem falava que Jesus existiu? Quem era na academia? Quem era o historiador? Não, ninguém falava. Se você lê o Talmud, você vai ver a execução dele. A condenação e a execução dele está no Talmud. Roma não descrevia a execução. Vamos receber aí para ficar falando isso com o outro. Sim, ó, Receber o Ronaldo aí, depois vocês falam. Roma crucificava pessoas assim, umas 30, um do lado da outra. E depois jogava o corpo na vala. Então você não vai achar a execução de Jesus por Roma, mas você vai achar no Talmud a execução dele. A execução dele está no Talmud. Você vai achar... Pedro, Léo, Alisson,